Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série Como Ter o Seu Primeiro Aquário Marinho. No episódio de hoje nós iremos falar sobre ciclagem. Bom, vamos lá. O que é a ciclagem? Basicamente, a ciclagem é um período onde você deixa o seu aquário rodando, sem peixe, sem nada, para gerar no seu aquário bactérias decompositoras, bactérias benéficas para o seu aquário. Vamos lá, e por que isso? Um aquário, ele é como se fosse um pequeno ecossistema. E se você monta o seu aquário, coloca água e de cara já põe um peixe, esse peixe ele vai produzir matéria orgânica. A ração que você jogar, ela vai produzir também uma matéria orgânica e toda essa matéria orgânica ela tende a fazer o quê? A se decompor no seu aquário. E ela vai apodrecer a água do seu aquário. Na natureza existem bactérias decompositoras que são responsáveis em manter o equilíbrio, né, em rios, lagos, no oceano e tudo mais. E no aquário não é diferente. O que mantém a nossa água boa, claro, é um sistema de filtragem, mas além disso, além do sistema de filtragem mecânico que vai remover partículas, tem a filtragem biológica do aquário, que ela é responsável por manter uma qualidade de água. Então, essa filtragem biológica basicamente são as bactérias decompositoras que vão justamente fazer toda a decomposição de toda a matéria orgânica do seu aquário. E um aquário novo, ele não possui bactérias. E aí, para você ter essas bactérias, você precisa fazer a ciclagem. E aí, como que a gente faz essa ciclagem? Bom, basicamente a gente monta o nosso aquário, a gente põe água e coloca o aquário para rodar. Deixa lá a bomba girando, batendo para oxigenar a água, e com o passar dos dias, o aquário ele vai maturando, que a gente fala. E aí, o que você pode fazer? Alguns aquaristas experientes colocam alguma fonte de bactéria, né? Às vezes é um pedaço de peixe morto, às vezes é um pouco de ração. E aí no primeiro dia coloca, e aí esse peixe morto, essa ração, ela vai apodrecer no aquário. E com o passar do dia, as bactérias vão se multiplicando e vão decompondo essa matéria orgânica que você colocou lá dentro, fazendo o ciclo do nitrogênio. O que é o ciclo do nitrogênio? Basicamente, toda a matéria orgânica, ela se torna amônia. De amônia ela vira nitrito e do nitrito ela vira nitrato. Basicamente esse é o ciclo do nitrogênio, que todo aquário ele vai possuir esse ciclo do nitrogênio, e a ciclagem é justamente você passar por todo esse ciclo, você ter as bactérias, formarem essas bactérias no seu aquário para que todo esse ciclo aconteça aí de uma forma mais acelerada. E quando você já tiver uma quantidade de bactérias estabelecidas no seu aquário, você consegue pôr os animais ao ponto de os animais produziram as necessidades, enfim, gerou essa matéria orgânica, e as próprias bactérias já decompor de uma forma rápida que não vai prejudicar o aquário, pelo contrário, vai manter ele estabilizado e equilibrado. Só que um aquário novo, ele não tem isso, então se você põe, vai gerar amônia em uma alta escala, né? Vai dar um pico de amônia, e a amônia é tóxico para os peixes, vai gerar um pico de nitrito, e o nitrito também é tóxico para os peixes. Então, quando você não tem uma quantidade de bactérias boas no seu filtro, um filtro biológico deficiente, vai gerar esses picos de amônia e picos de nitrito no seu aquário, e esses picos vão sim ser responsáveis pela morte de muitos animais. Então, o ciclo do nitrogênio é esse. Matéria orgânica é convertida em amônia, que depois vira nitrito, que depois vira nitrato. E nitrato não é tóxico para os peixes. Mas quando você tem uma deficiência de bactérias, dão picos de amônia, picos de nitrito. E esses picos, eles são extremamente nocivos para os animais. E a ciclagem é justamente isso. Você faz com que o seu aquário esteja pronto para receber os animais e não dar picos. Claro que quando a matéria orgânica vai gerar um pouco de amônia, vai. Só que com as bactérias já estabelecidas no seu aquário, não vão gerar picos de amônia, não vão gerar picos de nitrito tóxicos, porque o aquário já vai estar estabelecido e maturado, pronto para receber os animais. Então vamos lá. Qual é o tempo necessário para fazer a ciclagem? Se a gente pesquisa aí no Google, a gente vê que esse ciclo do nitrogênio, ele demora entre 2 a 6 semanas para se concretizar. No meu caso, eu deixei o aquário marinho rodando por 35 dias para que o nitrito zerasse.
no primeiro dia que eu coloquei água no aquário, eu coloquei um pedacinho de peixe morto, que a amônia foi lá pra cima. No segundo dia o aquário ficou até com um cheiro forte, depois disso o cheiro saiu, a água foi ficando mais clara, aí a amônia foi abaixando. Com 25 dias eu fiz um teste de nitrito, o nitrito ainda estava lá em cima, e com 35 dias eu fiz o teste para aí sim o nitrito dar zerado, e a partir do momento que o nitrito deu zerado significa podemos colocar os primeiros animais. Então assim, de 2 semanas até 6 semanas, pode ser que demore mais, pode ser que demore menos. Não é uma ciência exata, tem casos de pessoas que em 15 dias é sim possível colocar os animais, mas não é uma regra. Se eu fosse dizer aqui, espere pelo menos 30 dias até 40 dias para você estar fazendo aí os testes de nitrito e confirmar se o seu aquário já está pronto para receber os primeiros animais. Aí você me pergunta, ok, durante esse processo aí de ciclagem, o que eu preciso fazer? Eu deixo a bomba ligada, eu deixo o termostato ligado, eu deixo a luminária ligada, deixo tudo ligado? A bomba, sim. O termostato, alguns aquaristas dizem que não é necessário, outros dizem que é necessário. Então assim, entre pecar pelo acerto e o erro, eu prefiro deixar ligado. Por que eles falam para deixar ligado? Porque na temperatura certa do seu aquário é a melhor temperatura para você desenvolver as bactérias que vão viver no seu aquário. Então se você deixa ele desligado, agora que a gente está no inverno, às vezes a água chega a 15, 12 graus, às vezes as bactérias que precisam de uma água acima de 20 graus para se desenvolver, elas demoram um pouco mais para se desenvolver numa água mais gelada. Então eu acredito que vale a pena sim você deixar o termostato ligado. Agora, a luminária, eu falo, durante o processo de ciclagem, deixa desligado. Por quê? Luminária, ela só vai gerar alga no seu aquário, né? Não tem a necessidade, se você não tem plantas no seu aquário, não tem corais e tudo mais, não tem o porquê você deixar sua luminária ligada durante o processo de ciclagem. Aí agora mais um ponto, você pode me perguntar, João, tem como eu acelerar esse processo? Poxa, eu não quero ter que esperar 30, 40 dias para colocar o primeiro peixe. Cara, tem. Hoje em dia existem no mercado os chamados aceleradores biológicos. São produtos que você coloca que são basicamente as bactérias, você joga no seu aquário e tem aquarista que fala que no mesmo dia ou no dia seguinte você já pode sim estar introduzindo os primeiros animais. Só que tenha em mente que assim, é o que eu falei, é um ecossistema. Então, o aquário, ele é um ecossistema e você precisa respeitar os processos, entender que às vezes você vai colocar um acelerador biológico e pode ser que não dê certo, e você coloca peixe, os peixes vão morrer. Então, dá para acelerar? Dá. Mas o mais indicado é você fazer o processo natural, isso é fato. E você ter paciência. O maior segredo para um aquário marinho de sucesso é justamente você ser paciente e respeitar os processos. É fácil? Não. Eu mesmo falo que eu sofri bastante. Eu queria acelerar as coisas, por mim eu já colocava peixe no primeiro dia, mas eu sei que isso não é o correto a se fazer, então eu decidi esperar e esperando eu obtive o melhor resultado. E agora eu tenho 100% de certeza que o meu aquário está seguro, está saudável e pronto para receber os primeiros animais. Então, esse foi o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E o próximo vídeo, a gente vai falar sobre cuidados no dia a dia. E logo em seguida, iremos falar sobre os primeiros animais do aquário marinho. Quais são os peixes e animais indicados para um aquário marinho de 30 litros, que é o caso do nosso projeto. Beleza? Se gostou, curte, comenta, compartilhe. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, valeu, valeu!